certo de ajudar a sua família. Para nós, né, que somos cristãos, que conhecemos a palavra, qual é o modelo que nós precisamos ser dentro da nossa casa para conseguir salvar os que estão dentro da nossa casa hoje fora de si? Presta atenção nisso, olha lá. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou o quê? Uma vinha, né? Versículo 21. E bebeu do vinho e o quê? Embebedou-se ou embriagou-se, depende da tradução. E descobriu-se aonde? No meio da sua tenda. O que é descobrir-se? Ficou nu, tirou todas as suas roupas mesmo. Olha que coisa isso. Noé é um homem de Deus, tanto homem de Deus, que foi o único que achou graça aos olhos de Deus, quando Deus iria destruir toda a humanidade, não destruiu tudo por causa dele. Nome Noé significa alívio, já preguei esses dias isso aqui para você. Por causa dele, Deus aliviou a sentença que havia sobre a humanidade. E olha o erro que ele comete. Ele permite que o vinho domine sobre ele. Falando isso aqui algumas quartas-feiras passadas, eu citei bem rapidinho essa parte, quando eu falei a respeito do vinho, né? Lá em Provérbios 20, se eu não me engano, acho que Provérbios capítulo 20 fala assim, que o vinho causa contenda, e quem se deixa vencer por ele, não é sábio. E tem muitos homens e mulheres de Deus se deixando vencer, não somente pelo vinho, a bebida alcoólica, mas coisas que muitas vezes também embriagam, embebedam a gente. O que é embriagar? Fala assim, ó, tirar de si, perder a consciência, a sobriedade. Tem muito cristão perdendo a sobriedade, deixando-se vencer por coisas do mundo, por prazeres do mundo. Falamos aqui, acho que foi na quarta-feira passada, ou retrasado, que a Bíblia fala assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Por que a Bíblia compara o vinho e o Espírito? Porque o vinho, ele tenta dar para nós aquilo que só o Espírito Santo pode dar. O vinho dá alegria, sim ou não? Mas é uma alegria passageira. A pessoa fala, vou beber para poder esquecer e tal. Não, quem realmente dá alegria, quem que é? É o Espírito Santo. Meu irmão, a pessoa vai beber para poder esquecer os problemas, aí quando passa o efeito da bebida, os problemas estão tudo lá e com a dor de cabeça da ressaca ainda, né? É pior ainda. E quantas pessoas estão querendo buscar uma coisa, um prazer, uma sensação nos prazeres do mundo, que só pode encontrar isso, essa realização no Espírito Santo. Então cuidado para não se deixar vencer por isso, estou falando para você agora, porque talvez você pode se envergonhar e envergonhar a sua família. Quando a pessoa perde a sua sobriedade, é o que vai acontecer com ela. Ela vai se envergonhar, vai ser envergonhada e vai envergonhar a sua família. Está acontecendo isso na sua casa? Talvez hoje você está aqui, você diz, pastor, não é comigo, mas eu tenho lá, pastor, meu filho, as atitudes dele estão envergonhando a ele mesmo, envergonhando a família. O meu marido, pastor, as atitudes dele dentro de casa estão envergonhando a gente. Pastor, ele briga, ele xinga. Ô pastor, é tanta coisa, olha, eu não estou aguentando mais. É a minha esposa, pastor, virou a cabeça. É o meu filho, pastor. Eu vou te ensinar hoje, pelo Espírito Santo, como ajudar a sua família, porque aquela pessoa que hoje está fora de si precisa de ajuda. Primeira coisa que você vai aprender, o que não fazer. O que eu não devo fazer, pastor? O que fez o primeiro filho de Noé, qual era o nome dele? Cã. Olha lá o versículo seguinte, versículo 22, diz assim, e viu Cã, pai de Canaã, presta atenção, ó, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, vírgula, olha essa palavrinha, fora. Então presta atenção, o Noé se despiu, volta no versículo 21, olha lá, e bebeu vinho, bebedou-se e descobriu-se aonde? No meio da sua tenda. O que aconteceu? Aconteceu dentro de casa. E o que esse filho faz? Olha o versículo 22, perdão. E viu Cã, o pai de Canaã, nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos aonde? Fora. Primeira coisa que você não pode fazer, não faz isso, não vai ajudar em nada. É pegar a nudez da sua família e levar para onde? Olha lá, última palavrinha, para fora. Cuidado com isso, meu irmão. Tem muito pai que não está sendo sábio, tem muita esposa que não está sendo sábio, marido não está sendo sábio, não ajuda em nada. Eu estou falando para você como alguém de carne e osso, porque às vezes a situação
que está acontecendo, dá vontade de você pegar e espalhar para tudo quanto é lado. Vou mostrar quem você é. Já viu gente falar isso? Vou mostrar quem você é. Vou falar para todo mundo que você está fazendo aqui dentro de casa, porque aqui dentro você é um, lá fora você é outro, não é assim? Lá fora você é outro, lá fora você é outra. Vou pegar, vou mostrar para todo mundo, e dá vontade de se brigar, dá vontade de você bater, dá vontade de você pôr para fora de casa. Não vai ajudar, não vai resolver, não adianta. Seja sábio. O Cã, quando ele viu a nudez do seu pai, a única coisa que ele soube fazer foi pegar e colocar, expor a nudez de seu pai. Escuta o que você vai ver agora. Quem expõe não tampa, não encobre. E quem não encobre não ajuda a resolver. Eu não estou falando para você esconder nada errado de ninguém. Não é isso, jamais. Eu estou dizendo para você que você deve cobrir uma pessoa com oração, não esconder nada errado. Porque não adianta você falar com alguém que está embriagado, você vai perder o seu tempo. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se já aconteceu com você, já tentou conversar com um bêbado? Pensa num diálogo que a gente tem. De vez em quando aparece um aqui, eu até falo para os obreiros, eu falo, amigo, faz o seguinte, conversa com ele, fala para ele ir para casa e descansar, depois a hora que ele estiver sóbrio, aí ele volta, senão ele vai ficar aqui fazendo barulho, fazendo bagunça, e não vai entender nada, é perda de tempo. O Noé estava o quê? Embriagado. Então fala para o irmão do seu lado, fala assim, ó, com embriagado não adianta falar. Sabe o que acontece quando você fala com embriagado? Você passa raiva. Fala Deus, né? Pastor, olha, ai meu Deus, pastor, passando tanta raiva, porque você quer. Está rindo? Pastor, estou passando tanta raiva dentro de casa, passo tanta raiva com aquele homem, passo tanta raiva com aquela mulher, porque você quer, você está querendo conversar com um bêbado. Estou falando no sentido espiritual, está entendendo o que eu estou falando, né? Sim ou não? É a pessoa que está fora de si. Ela está numa vida tão devassa, está no pecado, está tão dominado. O caso Noé estava dominado pelo vinho. Tem gente que está dominado pela incredulidade, tem gente que está dominado pelo prazer, tem gente que está dominado pela mágoa, pelo ressentimento, e não adianta, a pessoa estar fora de si, não é ela ali. Então não adiantava o que Cã fez. Então a primeira coisa que você não pode fazer é fazer o que Cã fez. Ele pegou a nudez do pai e levou para fora, espalhou, falou para todo mundo. Nós temos que ser como Sem e Jafé. Aí vem o principal versículo da mensagem de hoje, que é o versículo 23, nós vamos ficar quase a mensagem inteira aqui. Versículo 23, eu vou te mostrar aqui 3 passos, para a gente poder ajudar a nossa família. Ele diz assim, ó, então tomaram Sem e Jafé uma capa. Nessa tradução da Bíblia corrigida fala capa, mas eu vou pedir para o Leonardo colocar para mim a Bíblia NVT, põe para mim aí. NVT é a nova versão transformadora, ela fala mais próximo, né, do propósito que a gente está fazendo aqui. Coloca lá para mim. Então Sem e Jafé pegaram o quê? Um manto. Eu prefiro porque a capa dá aquela intenção assim de uma roupa, né, alguma coisa assim que foi colocada, e o manto dá aquela intenção de coberto, uma verdadeira cobertura que foi colocada em cima dele, alguma coisa mais parecida com um cobertor, um manto, para realmente cobrir a sua nudez. Então, primeira coisa, vamos lá, então Sem e Jafé pegaram o manto. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Fala assim comigo, ó, pegar o manto. O que é o manto, pastor? O que cobre a nudez. Vamos trazer para nós, para a nossa realidade, a única coisa que cobre a nudez da nossa família é a oração. Esse manto é a oração. É a única coisa que vai ajudar de fato quem está fora de si. Irmão, preste atenção. Primeira coisa, não tem como você ficar falando mal. Uma vez, eu não sei onde foi, se foi um livro que eu li, se foi uma mensagem. Eu segurei uma frase que eu carrego até hoje comigo, eu marquei aqui, ó, escuta bem. Por que eu tenho que orar por quem está fora de si? Primeiro, você não consegue falar mal daquele por quem você ora. Ouviu? Ó, vou repetir. Você não consegue falar mal daquele por quem você está orando.
Segunda coisa, você não consegue orar por aquele de quem você fala mal. E é verdade. Então, você quer parar de falar mal de uma pessoa, o que você faz? Ora por ela. Porque automaticamente, quando você começa a orar por uma pessoa, você não consegue mais falar mal dela. Aquilo muda dentro de você. E diferente também, quando você fica falando mal de uma pessoa, você consegue orar por ela? Não. Você não vai conseguir orar por uma pessoa da qual você está falando mal, então você não vai ajudar. O Cã fez o quê? Pegou a nudez do seu pai e foi falar dela. Ele ajudou em alguma coisa? Não ajudou, porque não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao invés de você falar, pega o manto. Pega aquilo que pode cobrir o quê? A nudez daquele seu familiar. Então, o manto é aquilo que cobre a nudez. Para nós, é a oração. Então, cubra essa pessoa de oração. Você tem alguém dentro de casa hoje que está fora de si? Tem, pastor. Vim aqui buscar ajuda para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão. Irmão, cobre essa pessoa de oração. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu já vi gente, vários testemunhos, a pessoa falar assim: olha, quando eu estava lá, eu estava fora de mim. Eu não sei como eu não morri. Eu não sei como, por causa do que eu estava fazendo, não teve uma consequência maior. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa estava sendo coberta pelo quê? Pela oração. Porque a pessoa em si não tinha consciência do que estava fazendo. Você precisa cobrir aquela pessoa de oração. Você precisa entender que a nossa luta, ela é espiritual. Cobre de oração. Cobre teu filho de oração, cobre teu marido de oração, cobre a tua esposa de oração. É a primeira atitude para verdadeiramente ajudar alguém que está fora de si, é cobrir a pessoa do quê? De oração. Só que presta atenção agora, ó, vem o segundo passo. Então, sem Jafé pegaram um manto, e agora diz assim, ó, e colocaram sobre o quê? Sobre o quê? Os ombros. Meditando nisso aqui ontem, eu falei, eu nunca tinha reparado isso. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Sabe o que significa colocar sobre os ombros? Fala assim comigo, ó, assumir a responsabilidade, tomar o fardo, o peso. Então presta atenção, tem muito Cã que só usa a sua língua para poder falar, para poder criticar. Mas o que Deus precisa é daqueles que sejam como Sem e Jafé, que ofereçam o quê? Os seus ombros, que assumam o quê? O fardo da sua família. Irmão, é isso que vai ajudar de verdade. Você sabe que falar, eu até coloquei aqui, ó, falar é fácil, fazer alguma coisa que é o quê? Difícil. Criticar custa o quê? Criticar não custa? É só você falar. Não presta, não tem jeito, olha lá, não vale nada. Aí te pergunto, e aí, faz o quê? Não sei, eu só estou falando que não presta, que não vale nada, que não tem jeito. Está entendendo quem é o Cã? Ele só sabe dizer, não presta, não tem jeito, não tem solução. Mas ele não tem coragem de oferecer o quê? O ombro, para poder colocar a capa. O que é a capa mesmo? A oração. Ele não tem coragem de assumir a responsabilidade da oração pela sua família. Irmão, nós precisamos ser como Sem e Jafé, de assumir essa responsabilidade de oração pela nossa casa. Eu até coloquei aqui, ó, é muito fácil achar aqueles que são como Cã, são bons para criticar, mas ruins de ajudar. Sem Jafé são aqueles que oferecem os ombros para pôr o manto, e não só a língua, que não ajuda em nada. Então, para um pouquinho e reflete. Você, eu, né? Essa palavra é para nós hoje, incluindo a mim. Será que eu estou oferecendo o meu ombro, estou assumindo a responsabilidade da minha família? Ou será que a única coisa que eu estou fazendo é falar? E falar é fácil. Irmão, olha, se eu te contasse o tanto de gente que fala da família, da luta que está passando, que fala do filho, que fala do marido, que não está aguentando mais,
Mas eu te pergunto, onde é que está essa pessoa hoje, por exemplo, que é um dia de oferecer o ombro para colocar o manto, que é o dia de oferecer o ombro para colocar, assumir a responsabilidade da oração? Repito, eu sei que muita gente não está aqui porque não pode estar, mas tem muita gente que não. É que na verdade é muito fácil só o quê? Falar, como Cã. Só fala, está errado, não presta, não vale nada, e isso e aquilo, mas na hora de colocar o manto no seu ombro, ele não quer não. Não, coloca no ombro do outro lá. Quer ver uma coisa? Até acho que a Bíblia, não sei se é a Bíblia atualizada, coloca para mim a Bíblia atualizada, ela fala um pouquinho diferente. Ela fala assim, ó, quer ver? Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram, olha só esse detalhe aqui, ó, sobre os próprios ombros, e ambos, e andando de costas, de rostos desviados, cobriam a nudez do seu pai, sem que avise. Só que presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó, e puseram sobre os próprios ombros. Por que sobre os próprios ombros? Eu estava falando, tem gente que é muito bom para colocar a capa no ombro dos outros, mas não quer colocar sobre o seu próprio. Ô pastor, ora aí pela minha família. Ô pastor, ora aí pelo meu marido. Ô fulano, ora aí pelo meu filho. Estou fugindo de te ajudar em oração, não. Você pode contar comigo, mas você tem que aprender uma coisa: se a família é sua, a responsabilidade pesa sobre os seus ombros, principalmente quando há alguém que está fora de si. Aquele pai estava fora de si, e glória a Deus porque tinha filhos que disseram: pai, o senhor está fora de si, a gente tem aqui os nossos ombros, a gente vai assumir a responsabilidade da nossa casa. Ou esposa, teu marido é o cabeça, mas se estiver fora de si, assuma a senhora a responsabilidade espiritual da sua casa. Fala: Deus, eu não vou deixar minha casa se perder. Amém? Ou filho, teu pai talvez deveria ser o cabeça, tua mãe, mas se ele não está sendo, está fora de si, está fazendo loucura, assume você a responsabilidade e fala: eu não vou deixar minha família se perder. Se meu pai e minha mãe não está no seu juízo, está fazendo o que não deveria de fazer, então eu pego nos meus ombros essa responsabilidade, esse manto que é a oração, para cobrir a minha família. Vamos deixar a minha família desamparada. Diga glória a Deus. É desse que Deus está precisando, irmãos. Deus está precisando hoje de Sem e Jafé, não de Cã, que só sabe falar, criticar que não está bom, está difícil, é complicado, mas não tem coragem de assumir nos seus ombros a responsabilidade do quê? Da oração. Não tem coragem de colocar a capa nos seus ombros. E olha só, rapidinho, eles vão colocar ali na tela. Se você não quiser, não precisa nem abrir, para a gente ser mais rápido, eles colocam ali, Provérbios 12, 18. Põe rapidinho para mim. Põe na Bíblia NVT. Rapidinho, Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Na Bíblia NVT. Olha lá, lê comigo, olha como a Bíblia é tremenda. Os comentários de algumas pessoas fazem o quê? Ferem. A Bíblia é tremenda, não é? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem já foi ferido por comentários de pessoas? Deixa eu ver. Já foi ferido por comentários, sim ou não? Claro. E como comentário fere, irmão. E às vezes não deveria nem ser feito. Eu pergunto para você, qual foi a necessidade de Cã ver o que viu e sair levando para fora? Ajudou no quê? Nada. Só piora a situação. Então cuidado com isso, ó. Os comentários de algumas pessoas, o quê? Ferem. Só que você lembrou bem de comentários que já te feriram, comentário de pessoas que já te feriram, mas às vezes você esquece que os seus comentários também já feriram muitas pessoas. Sim ou não? Sim. Mas olha o que vai dizer ali. Mas as palavras dos sábios trazem o quê? Trazem a cura. Diga glória a Deus. Você escolhe quem você quer ser. Se lá dentro da sua casa você vai ser que o comentário fere, ou se você vai ser o sábio que traz cura nas suas palavras. Sem Jafé trouxeram solução e não mais problema. É fácil apontar o erro, não porque você é errado, porque você é errada, não porque o problema é você. Irmão, isso é muito fácil de fazer.
Deus está procurando pessoas que não apontem apenas o erro, que não apontem apenas a nudez, mas que tragam o quê? Uma cobertura, uma solução, a cura, que orem para que haja uma mudança. Quem está entendendo, diga amém. Na outra Bíblia, que é a Bíblia atualizada, a RA, ele vai colocar ali o mesmo versículo, fala assim, ó, alguém há cuja a tagarelice, o que é tagarelice? É coisa de quem é o quê? Tagarela. O que é tagarela? Fala demais. Alguém cuja tagarelice é como pontas do quê? De espada. Pensa em uma ponta de espada, machuca ou não machuca? Irmão, tem coisa, tem comentário, palavras que ferem mais do que soco, do que murro. Sim ou não? Sim, não ajuda em nada. E ele fala assim, mas a língua dos sábios é o que, igreja? Medicina. Para que serve a medicina? Para trazer cura. Diga glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda. Hoje eu tenho que escolher quem eu quero ser. Se eu quero ajudar a minha família de verdade, eu tenho que oferecer mais um ombro, olha aqui pastor, do que a língua. Porque muitas vezes a língua não vai ajudar muito não, mas o ombro vai. Diga glória a Deus. Amém. Profundo isso, sim ou não? Volta lá. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, então tomaram sem Jafé uma capa, ou como diz ali, ele vai mudar a tradução, um manto, né? E puseram sobre o quê? Sobre os seus ombros, não sobre os ombros dos outros. É minha família, até falei aqui no início do culto, né, no louvor, Josué 24:15. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolha quem vão servir. Qual é o Deus que vocês vão servir? Mas ele assumiu a responsabilidade para ele. Disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tomaram a capa, puseram sobre os seus ombros, e agora vinha a parte mais forte, e eu falo que é a mais difícil. E entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado, a fim de não ver o quê? A nudez do pai. E cobriram-no com o quê? Com o manto. Eu falo que essa parte, irmão, é a mais difícil, porque eu não quero ser hipócrita aqui. O que significa virar o rosto para não ver a nudez? Significa, meu irmão, você lutar para não olhar para os defeitos, para não olhar para o erro daquela pessoa que está dentro da sua casa, porque você decidiu orar por ela. Presta atenção que essa parte é muito importante, mas muito mesmo. Eu vou ler na nossa Bíblia, que é a Bíblia corrigida, do jeito que está aí na sua Bíblia agora, e eu já explico para você. Diz assim, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram o quê? Virados, de maneira que não viram o quê? A nudez do seu pai. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, como eu disse para você, é a parte mais difícil. Eu até coloquei aqui, é a luta de desviar os nossos olhos da realidade momentânea, para poder decidir olhar para o que a palavra de Deus fala, olhar para o que a palavra de Deus diz. Só que eu vou falar uma coisa para você. Quem decide orar pela sua família, vai ter que aprender a virar o rosto para a nudez dela, porque senão você não vai aguentar muito tempo, você vai desistir da oração. Estão ouvindo o que eu estou falando? Sim ou não? Quem pega o manto, ou seja, quem decidiu orar pela sua família, vai ter que também tomar a decisão de fazer o quê? Virar o rosto, porque senão você não vai prosseguir no seu propósito. Quem começa a orar, mas não vira o rosto, continua olhando para a nudez da sua família, continua olhando para os defeitos, continua olhando para a dificuldade, vai chegar uma hora que vai observando e vai vendo que aos olhos do homem não está mudando nada, não está acontecendo nada, a pessoa vai largar o manto e vai desistir. Toda pessoa que pega o manto, que assume a oração, põe no ombro, assume a responsabilidade, ela tem que decidir, a partir de agora eu não vou mais olhar para a nudez dessa pessoa. Você tem coragem, você está decidido a fazer isso hoje? Pastor, eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pela minha esposa. Então a partir de hoje você vai ter que virar o rosto
para aquilo que você está vendo aí e olhar só para a palavra, e olhar só para a promessa de Deus, porque as duas coisas não dá. Tem que ser uma decisão firme. Digo para você que não é fácil. Eu não estou dizendo ignorar o problema, porque o problema vai estar lá. Não é fingir que o problema não existe, é ser mais forte do que o problema e olhar para o quê? Para Jesus. Porque olha para o pastor, aqui está a nudez da sua família, está vendo, sim ou não? Aqui está Jesus. Se você quiser olhar para Jesus, você tem que virar o rosto para onde? Para a nudez da sua família. Não tem jeito. Olha para o pastor, é impossível uma pessoa que está olhando para os problemas, está olhando para as dificuldades, para a nudez da família, que ela esteja olhando ao mesmo tempo para quem? Para Jesus e para a palavra. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Eu até escrevi aqui, ó. Virar o rosto é saber que o problema está lá, mas se recusar com toda a força a olhar para ele e olhar para a palavra. Quem decide começar a orar precisa tomar também a decisão de virar o rosto, para que não veja a nudez do pai, do filho, da esposa, do marido, do patrão, do irmão, até mesmo da igreja. Porque, meu irmão, não existe família perfeita, não existe trabalho perfeito, não existe igreja perfeita. Não existe. Escuta isso, se você não tomar essa decisão e não aprender a virar o rosto para certas coisas, você não vai ficar em trabalho nenhum, você não vai ficar em família nenhuma, você não vai ficar em casamento nenhum, você não vai ficar em igreja nenhuma. Porque em todo lugar você vai ver que tem falhas. Eu sou sincero em dizer para você, eu só cheguei onde eu cheguei porque muitas vezes eu fui firme na minha decisão de virar o rosto para certas coisas e olhar para quem? Para Jesus. Porque senão não tinha ficado. Você tem que ser firme. Deus, eu vou cobrir isso com oração. Eu vou cobrir. Eu me recuso a olhar para o que o diabo está querendo me mostrar. Eu vou olhar para a palavra. Só assim você vai conseguir vencer. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito profundo que eu estou te ensinando hoje. Pastor, eu assumi o meu propósito agora de orar pela minha família. Eu entendi, tem que pegar o manto e pôr nos ombros. Então tem que assumir a responsabilidade da oração. É isso, exatamente. Mas pastor, eu estou orando, mas também estou vendo, pastor, que ele não quer nada com nada. Então para. Você está orando e ainda está vendo. Era para você estar com o manto, já com o rosto o quê? Virado. Você ainda está olhando para a situação. Não vai durar muito tempo, você não vai aguentar. Está entendendo, sim ou não? Se você assumiu a responsabilidade de orar, colocou o manto nos ombros, agora, irmão, vira de costa para isso, vira de costa para esse problema e olha só para quem? Para Jesus. Mesmo de costas, eles não pararam de andar, mas se recusaram a olhar para aquilo que estava nas suas costas, que era a nudez do seu pai. Diga glória a Deus. E olha que coisa tremenda agora, diz assim, ó, e olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o quê? Com o manto, com a oração. E qual foi o resultado disso? A nossa Bíblia corrigida, versículo 24, fala assim, ó, e despertou Noé do quê? Do seu vinho. Se você for firme, irmão, no seu propósito, Deus, hoje eu estou tomando esse manto, ao invés de eu levar para fora a nudez da minha família, ao invés de eu ficar falando e criticando, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o manto sobre os meus ombros, estou virando o meu rosto para aquilo que o diabo quer mostrar, e estou olhando para Jesus a partir de agora, e eu vou cobrir a minha família de oração. Meu irmão, eu te garanto, em nome de Jesus, isso não é coisa minha não, eu creio no poder da oração, creio que quando você cobre a tua família, ela vai se despertar. Diga glória a Deus. Ela vai. Aquilo não vai durar para sempre. Presta atenção, essa embriaguez dessa pessoa não vai durar para sempre. Essa embriaguez do seu filho, essa loucura que ele está hoje, não vai ser para sempre. A tua oração não está sendo em vão, continua cobrindo teu filho, continua cobrindo tua família. E ainda que muitos venham dizer, olha lá, você não está vendo. Você fala, eu me recuso a olhar para isso. Eu estou olhando para a palavra, prefiro olhar porque Deus tem me falado, mas olha lá, não é possível que você não está vendo, eu estou vendo, mas eu me recuso a continuar olhando, meu rosto está virado para isso, eu estou olhando para Jesus, Ele já é curado, meu filho já é abençoado, a minha filha já está transformada, o meu casamento já é uma bênção, diga glória a Deus.
e logo em breve você vai ver aquela pessoa se despertar. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio, meu irmão. Eu creio com toda certeza no meu coração. Aquela pessoa vai se despertar. Aquela pessoa vai acordar. Tua família vai se despertar. E quando se despertar, vai acontecer o que aconteceu aqui. Aquele que cobriu, sem olhar para a nudez, vai ser abençoado. E o outro, que foi Cã, que levou para fora, né, a nudez de seu pai, ele mesmo recebeu a maldição. Sobre ele mesmo veio a maldição. Olha o que fala a seguir, a gente já encerra. Ele fala assim no 24, né? E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor fizera. E 25 diz: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos. 26, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27, e alargue Deus a quem? A Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. No momento que ele se despertou, aqueles que fizeram o que tinha que ser feito foram abençoados. E o outro recebeu sobre si mesmo a maldição. A decisão é sua. Você quer ajudar a sua família de verdade? Pastor, eu quero. Pastor, eu entendi hoje. Então você vai tomar essa posição hoje. Você vai tirar, melhor dizendo, você vai colocar esse manto nos seus ombros, que representa a oração. Que a única coisa que cobre a nudez da nossa família é a oração. Você vai virar o seu rosto, meu irmão, para essa nudez, para essa falha, para esse erro que existe mesmo, e você vai manter os seus olhos firmes em Jesus, e você vai ver sua família se despertar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Então vamos fazer isso agora, fique de pé. Os irmãos já estão aqui segurando esse manto, e eu vou pedir para você unir a sua fé com a minha agora. Estenda as suas mãos aqui para frente. Antes deles passarem esse manto, eu vou pedir para Deus confirmar sobre ele essa bênção. E talvez tenha alguém lá na sua casa assim, fora de si.